Viva pessoal, bem-vindo a mais um Dopcast e hoje temos um tema que é Full Stack, prós e contras. Parece que já no início perdemos aqui o Fred, não sei se o Fred está aqui um bocado já perdido, acho que ele vai entrar outra vez, mas entretanto ele já entra e já apresento. Já está aqui o Fred, desculpa, começamos logo aqui com uma falha técnica. Pronto, e para falarmos deste tema, Full Stack, prós e contras, temos aqui o João Dias, o Fred e o Pascoal, como sempre, aqui o nosso moderador Pascoal, sempre a fazer perguntas. E bora lá então começar. Bem, vamos fazer agora aqui começamos já aqui por apresentação do João Dias. Bora, João, apresenta-te aí, o que é que fazes, expliquei um bocado aí do teu caminho, antes de começarmos já aqui a falar sobre o tema, depois passamos para o Fred, bora. Ok, obrigado pelo vosso convite, antes de mais. Para começar, nunca comecei nesta área, só para dizer isso. Acabei por mudar depois para programação e desde então tenho feito programação já há quase 3 anos. Comecei na mesma empresa que o Hugo até. Entretanto mudei-me e agora tenho estado a trabalhar mais para o estrangeiro na empresa que eu estou atualmente, como full stack, exatamente. Ora vai o Fred, podes seguir, Fred? Bom, eu se calhar, já agora obrigado pelo convite, malta. Eu se calhar a coisa é um pouco diferente do Dias. Eu fui formado mesmo como engenheiro informático e já estou há quase 6 anos a trabalhar na área. Atualmente também o meu foco é um pouco mais no estrangeiro. Pronto, já estou no estrangeiro que é Portugal, mas mais foco para fora de Portugal a tentar explorar coisas novas. Entretanto, estou como full stack, tanto no atual trabalho como no anterior. Boa. Bem, então agora vamos começar com as perguntas e eu hoje vou deixar o Pascoal começar. Bora aí, Pascoal. Olha, por acaso, full stack é um tema muito importante, né? Principalmente atualmente, mas eu gostaria de fazer já aqui uma pergunta. Antes de perguntar o que é full stack, eu talvez diria assim: o que é necessário para ser um full stack developer? Não sei se queres começar tu, Fred. É tranquilo. Bom, a pergunta é um pouco vasta. Quando nós falamos de um full stack, estamos a falar de alguém que tem domínio, ok? Por mais que não seja 100% da componente back-end e um pouco mais, se calhar, né? Ou a 100% também da componente front-end. A componente front-end é vasto também. Temos os designs, temos os programadores, temos os amantes, ok? Porque a questão é eu ver a coisa e tentar idealizar a coisa como ela é, ok? Um pouco mais de back-end também acaba sendo igual. Tentar ver a coisa, pensar como é que a coisa pode vir a ser do lado de front-end e trazer esta realidade para o lado de front-end. Agora, se calhar o Dias queira falar um pouco mais também. É assim, tipo, de forma introdutória, diria que é um pouco isso, ok? Sim, concordo plenamente. Eu penso que a questão do front-end vai um pouco à partida perceber o que é cada aspecto do back-end e o que é cada aspecto do front-end e combinar as duas coisas. E um full stack acaba por ser um pouco isso, acaba por ser alguém que tem experiência a trabalhar no front-end, tem experiência a trabalhar no back-end, talvez também em mobile, que isto inclui a parte toda do full stack, também tem experiência em trabalhar em base de dados e acaba por ser alguém que é versátil nesses aspectos, como full stack, sim. Ok. Não sei se o Hugo... vamos como sempre, vamos mudar isto uma conversa mais fluente. Na minha pergunta é, queres começar a fazer tu? Não, podes, continua. Sim, a minha questão é, ok, pronto, aqui a gente fala, full stack, e tu um dia tu vais ver propostas de trabalho, toda a gente faz full stack, mas às vezes há sempre aqui, quando vais depois mesmo para a parte de trabalhar em si, pôr a mão na massa, há sempre alguém que se dedica. O full stack acaba por ser um bocadinho. Existe, ok. Eu não me vejo como full stack, e acho também o Pascoal não. Eu percebo mesmo mais tipo back-end, mas
Mas se for preciso, se calhar também faço aqui um bocadinho a parte do front-end. Mas se vocês não acham que ser full stack, agora podem concordar ou não, às vezes pode não ser muito produtivo porque nem ficas a saber, nem muito front-end, ok, se calhar eu posso dizer, se calhar front-end poderia ser, é mais fácil de executar, não é? Digo eu, ou não? Eu pelo menos acho que se calhar pode ser mais fácil de executar e de aprender do que o back-end, mas vocês não acham que uma pessoa que tente ir para várias áreas seja, nunca fique especializado numa coisa? O que é que vocês acham disso? Isto não é mesmo uma pergunta, é mais tipo uma opinião, porque eu acho que é a minha opinião. Certo, uma coisa... Sim, eu diria que enquanto full stack acaba por haver sempre uma pequena especialização e eu penso que, pelo menos na minha opinião e na minha experiência, eu como full stack acabo por ter também mais gosto pela parte do back-end. Eu quando digo que sou full stack consigo, fazer a parte do front-end, mas a minha preferência acaba também por ser mais na parte do back-end e estou mais especializado na parte do back-end do que propriamente nas tecnologias de front-end. E concordo com isso quando dizes que o full stack acaba por não ser tão apetência, não ter tanta apetência, porque acaba por não se especializar nem numa coisa nem noutra. E o que acontece acaba por ser uma pessoa que é dinâmica, consegue perceber como programar uma aplicação desde o início até ao fim, mas se for preciso alguma coisa mais complexa, tem que haver alguém com uma especialização maior. E até mesmo nós começamos a ver as tecnologias de front-end, cada vez que passa uma semana há uma tecnologia nova e uma pessoa para ter a capacidade de estar sempre a par das novas tecnologias, do que é que está na voga, digamos assim, acaba por ser muito difícil acompanhar essa moda. E pronto, por isso é que eu vejo se calhar um full stack não no sentido da palavra de que consegue tanto fazer back-end como front-end e ser muito bom nas duas coisas. Existem, de certeza que existem, há pessoas que realmente têm essa capacidade, mas eu penso que um full stack no fundo acaba por ser alguém que quando escolhe alguma coisa no back-end acaba por ir para uma certa tecnologia, também para não se perder muito, não quer fazer tudo ao mesmo tempo, e mesmo no front-end acaba também só por escolher uma tecnologia e quando tem que depois lidar com outra acaba por, naquele início ter que aprender quase tudo novo, nem que seja pela sintaxe. Por exemplo, alguém que começou no Angular, tem muita experiência com Angular e depois de repente tem um projeto novo em React e acaba por ter que aprender algumas coisas novas em React. E penso que é um pouco isso na parte do full stack. Eu não diria que não encontramos pessoas de full stack que tenham essas capacidades todas, mas sem dúvida que elas existem. Mas eu penso que na maior parte das vezes acabam por sempre especializar, tem alguma preferência sempre. Ok, eu sou full stack, mas tenho preferência pelo back-end, ou sou full stack e tenho preferência pelo front-end. Ok. Exatamente, eu acho que acabo partilhando a mesma ideia de João. Eu concordo plenamente com o que diz Hugo e faz todo sentido, ok? Eu pessoalmente também, eu gosto muito de front-end, gosto muito de back, mas há sempre um lado onde eu dou o meu 60%, ok? Neste momento, exemplo, eu gosto muito de front, gosto muito de explorar, gosto muito de idealizar a coisa e experimentar as coisas novas, trazer as realidades ao mundo real. E eu acho que para mim, se calhar diria, eu gosto mais de front do que de back. Eu acho que estes desafios também, o gostar de uma e não da outra coisa, eu por mais que eu esteja focado, por exemplo, do lado do back-end, sabemos que o back-end hoje pode ser, exemplo, Java, alguém experiente, exemplo, Spring, depois tem o Spring Cloud, tem Kafka, há muita coisa ao redor que, se não for alguém curioso, acaba se perdendo no tempo, ok? Eu acho que este desafio, nem para nós que somos front-end, nós temos de experimentar as coisas novas, ok? Não é porque eu sou full stack que, ok, vou ser experiente back e não em front, ou vou ser experiente em front e não em back. Não é tu ou nós, como apenas que somos back-end, que vamos ser experientes, por exemplo, em Quarkus, em Spring. E se não temos este mindset de querer
experimentar as coisas novas e querermos, epá, sei lá, sermos muito curiosos, acabamos ficando no tempo, ok? Eu acho que é um pouco mais por isso. A Sim. verdade é que, no fim das contas, há sempre um lado onde escolhemos. Sim, eu acho que até de passar agora para o Pascoal, sim, é que às vezes também pode acontecer isso, é porque quando tu tentas, ok, eu agora, eu vais para o sítio, as full stack, tanto tens que saber um bocado de front-end, depois tens que saber um bocado de back-end, depois acabas por nem saber porque é que tu queres fazer, estás a ver? Eu agora queria aprender, sei lá, Angular, mas agora também tenho que aprender outra tecnologia, depois tenho que aprender outra, e depois acabas por te perder porque não consegues acompanhar tudo, mas também, tudo bem que a gente tem que estar sempre a aprender e sempre a acompanhar o mercado e tentar ver o que é que há coisas novas. Mas se tentar acompanhar tudo, a única coisa que faz é o que estavas a dizer, Fred, tipo, um gajo tem que aprender um bocado de tudo e mais alguma coisa, estás a ver? Então, se te especializas em várias coisas, e se queres fazer front-end e back-end, acabas, se calhar, por não tens tempo nem de aprender uma coisa bem ou uma coisa tu nem aprendes uma coisa bem nem mal, tipo, ficas ali, vai, não vai, tipo, sabes um bocadinho tudo, mas nunca te especializas. Apesar de, tipo, depois podemos falar disso, também tem os seus prós. Agora vou passar já para o Pascoal para fazer umas perguntinhas. Sim. Talvez antes de irmos por uma pergunta, também gostaria de dar aqui o meu acréscimo, a minha ideia, a minha opinião sobre full stack, porque aliás no início, principalmente no início da minha carreira, estou no início, mas numa fase mais inicial, também sempre tive aquela perspectiva de full stack. Eu lembro-me na altura, quando as aplicações, antes mesmo do JavaScript estar a ser usado assim com muita frequência, lembro-me na altura, eu gostava muito de Java e de Spring, e usávamos o JSP. Estás a ver? Tu fazias uma aplicação Spring, estava tudo embutido, que praticamente tu tinhas o persistence layer, né? Ou seja, a parte de ligação com a base de dados, depois tinhas a tua parte 100% back-end, né? que é mais o Java, que também vai ligar com a base de dados. Depois tu tinhas tipo a Vue, né, que era o modelo MVC, né, tu tinhas a Vue com o JSP, depois passou para Timeleaf, no passado ainda era sei lá, Structs ou algo assim parecido. Então, o pessoal crescia com essa ideia de full stack porque as aplicações, nós vivíamos num período muito monolítico, estás a ver? Muito, não só monolítico, mas as aplicações eram tão únicas, estás a ver? Tu tinhas um deployable único, onde tu tinhas o teu front-end e a base de dados. Fazia tudo. E ali as pessoas gostavam quando... imagina, depois de terminares aquela parte de persistência, vais logo no front, faz ali uma mudançazinha no teu JSP ou no teu HTML, né, com o JSP ou Timeleaf e o resto. Só que, hoje em dia, nós já não somos apenas programadores, estás a ver? E é ali onde vai a questão. Hoje em dia, quando tu falas, são duas questões aqui. Quando tu falas full stack, ok, eu vou a uma vaga, né? A uma vaga, e vejo que está lá, tipo, ok, JavaScript, né? Ok, Angular para front-end, Angular ou React, né? Para front-end. Depois tu tens para back-end, tu tens Java, Java 8, Framework, um exemplo que o Fred deu, Spring. Depois, a nível de base de dados, vamos supor Postgres. Depois vão te dizer que a nível de containerização, né? Tem o Docker. A nível de cloud, tens o Google Cloud Platform. E essa pergunta surge sempre quando tu perguntas, qual é a vossa stack? Estás a ver? Então... mas eles aí já não querem só... querem um gajo tipo... Mas é isso, imagina. Hoje em dia é isso, ou seja, é ali onde nós vamos. Porque se tu normalmente, a maior parte das empresas que contratam um full stack, este full stack não vai ser full stack a 100%. Estás a ver? Normalmente, a ideia talvez, não estou a dizer a 100%, talvez é que, ok, tu vais trabalhar mais no front, mas se precisarmos de uma ajuda aqui no back, estás a ver? Queremos alguém que dê acompanhamento, que vá ajudar, estás a ver? Eu acho que é mais ou menos isso o modelo, né, de full stack que as empresas hoje em dia procuram. Porque, aliás, concordando com o João, com o Fred, e aliás a malta toda aqui disse, que é impossível no mundo onde tu tens de perceber primeiramente, eu sou full stack, ok, qual é a versão atual do Java?
Java mas tu és full stack, tu tens de saber isso. Não, mas eu só uso Java 8, ok, tá bem, uns estão a usar Java 11, mas qual é a versão atual do Java? Ok, qual é como é que posso dizer? Se tu, como full stack, para além de ter alguns padrões de back-end que são fundamentais porque já estamos a falar de pessoal como nós, 3 anos, 6 anos, 8 anos de experiência. Nós já podemos perceber mais ou menos a arquitetura, como é que vai ser montado, estás a ver? Ou seja, já não é somente programar, tu tens de perceber a fundo, porque nós já não somos apenas programadores, estás a ver? Tens de perceber a fundo a arquitetura. E uma arquitetura, apesar de padrões serem agnósticos a tecnologias, estás a ver? Mas tu tens de pensar que tu, quando estiveres a implementar algo para front-end, tu tens de pensar como um arquiteto a pensar numa vertente mais front-end, apesar de ser global, mas numa vertente mais front-end. Como o Fred mencionou, se tu falas de front-end, tu também estás a falar de design, tu estás a falar de UI, UX, estás a ver? Tu tens de ter o espírito crítico. Chega para ti vamos supor, tipo, uma maquete, né? Tu tens de implementar, tu tens de perceber um pouco, pelo menos, de design, tu como full stack, como gajo que percebe muito bem de front, tens de perceber realmente que, olha, eu acho que isso não faz assim tanto sentido, porque a aplicação, só vendo isto que tu estás a pedir, pode não ficar assim tão performante, estás a ver? E é mais ou menos isso, tipo, full stack, a 100%, para mim é uma utopia. É uma utopia. Eu acho que as pessoas, é como tudo na vida. Eu sou mais daquele gajo daquele livro de mindset, The One Thing, estás a ver? Se tu te focares, tu podes até te focar em várias cenas, mas tu tens de ter algo que tu realmente percebas a 100%. É difícil, mas é necessário. E exemplo, eu conheço pessoas, exemplo, o Fred domina o front e o back, mas tu falas com o Fred front, um gajo como eu que só domina de back, estás a ver? Eu vou logo com a intenção de ouvi-lo. Porque eu sei que ele percebe realmente. O foco dele está mais ali, estás a ver? Mas ele é full stack. Sim, então mas é mais ou menos isso. Não, é engraçado porque aqui o Fred tipo, gosta mais de front e faz back, e o João Dias é o contrário. Faz front e faz back, eu também já vi fazer, mas também gosta mais de back. Está engraçado, foi uma escolha engraçada. Mas depois, faz então lá uma pergunta que. Pronto. Sim. Essa aqui vai ser uma pergunta muito simples, porque é importante falar sempre disso. A nível de salário, Frederico e João, falamos um pouco. Tipo, eu sou back-end. A princípio sou full stack, mas eu sou back-end, ok? Se eu tentar ser full stack, será que a nível salarial é diferente? Há um prestígio diferente? Fala-me lá. Eu sei que é um tema um pouco polêmico, mas é necessário falar. Sim, não precisa dizer o que é canho. Exatamente. É assim, eu vou começar só por dar um argumento um pouco, mesmo muito pequeno, no que o Pascoal esteve a dizer. Eu se calhar começo também por o que o Dias disse no início da conversa. Dependendo da complexidade, não se esqueçam disso, dos projetos onde nós estamos, ok? Na empresa, se a coisa realmente for grande, aqui há um lado onde nós somos sempre alocados, ou back ou front, ok? Aí está. E agora, eu vou dar um exemplo muito simples, exemplo. O .NET, hoje tu consegues pegar o .NET mesmo, não troco de nada, consegues criar a ligação à base de dados, consegues criar o CRUD muito simples, o create, delete, update, e consegues automaticamente gerar o front. Ok? Isto só nos cliques mesmo, não sei se estás a perceber. Não é com isto que eu vou me chamar de um full stack. Exatamente. Atenção com isso. O UX, UI são componentes muito, muito importantes. Eu acho que qualquer um hoje, além de exemplo, pegando um tutorial qualquer de Angular, consegue criar uma aplicação que faz o insert, delete, o update, e aí está, a coisa fica a funcionar. Eu não vou meter nisto no meu currículo que realmente sou um back-end, quer dizer, sou um full stack, desculpa. Há componente crítica na coisa, o saber idealizar, o saber onde colocar a coisa, ok? O saber, exemplo, o conjunto de cores que a aplicação deve, o saber o grupo-alvo que vai usar a aplicação, ok? São componentes muito, muito importantes que quando alguém diz que, olha, eu sou, por exemplo, um front-end, estes pequenos detalhes devem vir
a cabeça, devem vir mesmo em frente à primeira, ok? Acho que atenção, não é só eu entrar no .NET, num clique, já tenho a aplicação funcionar e depois meto no currículo só full stack. Há sempre um lado onde nós sempre nos inclinamos. Agora, um pouco mais sobre a pergunta de Pascoal. O certo é que o full stack eu acho que devia servir mais, né? Eu acho que olhando um pouco mais a nossa realidade atual, onde nós estamos a trabalhar, eu acho que a coisa não é vista assim. Apesar de que as pessoas, eu acho que diria, full stack são dotados de certas competências que alguém que ou é back ou é em front não tem. Exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina que eu fui dado uma tarefa para criar uma função que, sei lá, que um serviço qualquer que atualiza, melhor, que cria, só faz um insert de uma entidade pessoa na base de dados. E eu depois eu não tenho experiência em front, eu não consigo dar o lado crítico de como a coisa ficaria mais bonita do lado de front. Agora, imagina que estás a falar com alguém, exemplo como o João Dias, experiente, ele diria, olha, tá bem, ok, ele é full stack, diria assim, ok, sou uma entidade pequena, mas ok, vamos dar um exemplo muito simples de um cartão de crédito que é preciso persistir, exemplo, 20 entidades que é o meio de fazer validações em vários serviços externos. O João Dias é capaz de dizer assim, olha, eu prefiro que esta função que faz o create seja uma função assíncrona, porque eu não quero ficar à espera de resposta do lado do back. Eu vou meter aqui um loading, já que é assíncrona, e tu mandas o que o Pascoal estava a fazer há dias, como é que é? Me lembro, Pascoal, aquela tua coisa bonita de estar a mandar sempre alguns toques para o lado do front, a avisar que já terminei de processar. Reativo, uma arquitetura reativa. O João Dias já consegue dizer qual é. Eu prefiro que mandes que esta função seja síncrona, reativa, porque eu não quero ficar à espera de resposta. E também quero estar a avisar, a informar o user, o utilizador, que eu estou aqui a criar as coisas, ok? Eu acho que pessoas com estas capacidades são pessoas que devem ser valorizadas e devem ser pagos por aquilo que merecem. Eu acho, esse é o meu ponto de vista, ok? Agora, eu acho que há outras realidades que realmente os full stack são pagos pelas competências. Okay? Eu acho que em Portugal atualmente dificilmente já encontrei, eu já trabalhei em empresas em que essa distinção a nível salarial, exemplo de um front-end, back-end, acaba sendo visível, né? Eu já tive casos, exemplo, um full stack recebe muito menos que um back-end, já vi casos que um full stack recebe muito menos que um gajo que só é especializado, exemplo, front-end, percebes? Eu acho que isto depende mais de onde estamos e por aí. Já. Eu só para acrescentar, eu diria que não vai tanto pela parte de se é front-end, se é back-end, se é full stack. É um pouco mais saberes vender a ti mesmo, como em tudo, digamos. Não é só na parte de IT e programação, todas as profissões. Vai um pouco de se conseguires saber vender e valorizar e saber qual é que é o teu valor, para que consigas ter um salário melhor do que estás a pensar, ok, eu como back-end vou receber mais do que um front-end, ou eu como full stack, como sei mais coisas, supostamente vou receber mais do que um back-end ou com front-end. Eu penso que é muito mais pela valorização da pessoa e saber se vender a si mesma e não se ficar com o pé atrás do estilo, ok, esta foi a primeira oferta que eu recebi, não gosto, mas vou aceitar de qualquer maneira. Se fores à procura, se calhar vai haver algum sítio que vai pagar mais, porque está disposto a isso. Eu penso que é basicamente isso na parte dos salários. Eu não sei se... Agora, quando começas a fazer alguém um full stack, mas que já é arquiteto, lá está, ter essa experiência de que, ok, como é que isto vai ficar, como é que vamos montar isto de modo que seja a melhor experiência para o utilizador. Claro, um arquiteto aí já penso que deverá receber mais do que propriamente um full stack apenas.
Ok, ok. Sim, sim, e concordo, e realmente, só que, e é só para acrescentar aqui, que não sei se, pá, eu gosto muito de estar no Stack Overflow, ver lá, tentar responder algumas perguntas para ver se ganha alguns pontos, não dá dinheiro, mas para mim é fixe. E sempre vejo, tipo, algumas vagas, e eu tenho notado, estás a ver, tipo, e eu percebo que são empresas diferentes, mas quando os gajos procuram um full stack, normalmente, imagina, a proposta, né, a vertente salarial é um pouco mais, ou seja, mais elevada. Mas isso talvez, assim como mencionaste, isso depende muito. Para além, porque imagina, tu também quando vais te candidatar para uma posição, né, normalmente eu acho que há empresas e ainda hoje é feito que dão-te ali um intervalo, né? Vamos supor, tipo 30 a 45 capas. Sim, sim. Eu também acho, já agora Sim, só sim, para vai. acrescentar, eu também Sim, acho sim, que sim, o sim. que disseste há bocado, Cristóvão, quando as empresas colocam os anúncios a dizer que querem isto para front-end, que querem isto para back-end, que querem isto para base de dados e Docker e, não sei, e mais não sei o quê, como full stack, acabam também por tentar abranger um pouco de tudo. Eles querem ir buscar pessoas que são especializadas em back-end e querem ir buscar pessoas que são especializadas em front-end. E tu, quando candidatas a essa vaga, acabas por, ok, eu tenho alguns conhecimentos em todas as tecnologias que tu aqui especificaste, mas eu dou-me melhor que parte do back-end e eles vão te contratar mesmo por isso. O que é que eles querem com essa pessoa? É que, ok, tu vens trabalhar para o back-end, por exemplo, como full stack, e porque é que é o full stack? É porque também querem alguém que não se fique acanhado quando tiver que, se calhar, mexer um pouco no front-end, ou porque há um problema qualquer no front-end, ou até mesmo o contrário, tu vais trabalhar mais para front-end e depois recebes um erro qualquer do back-end e tens que ser alguém que saiba desenrascar ao ponto de, ok, este erro é por causa disto, vou falar ou vai falar com a pessoa do back-end, ou então vai ela própria tentar resolver esse problema, não fica ali parada sem saber o que fazer porque recebeu um erro do back-end, por exemplo. Eu penso que é um pouco isso, é um full stack que acaba por ser, ok, consegue de certa maneira trabalhar tanto no back-end como no front-end, mas há sempre uma especialização, como o Fred disse, há sempre um sítio onde ele vai ficar alocado e se for necessário consegue também se desenrascar ou até mesmo fazer muito bem a parte do front-end ou a parte do back-end. Eu penso que é um pouco isso. Eu acho que o João até acabou de responder à pergunta que eu ia fazer, que era o que é que vocês achavam, o que é que seria pá, um bom full stack, que era, por exemplo, eu sou full stack porque sei chegar ali ao front-end e copiar um bocado de código de um lado para o outro e aparece ali qualquer coisa que funciona e consigo ligar ao back-end, ok? Consigo lá pôr um inputzinho, um botãozinho e tal, e aquilo faz. Isso a mim, eu acho que para mim, lá está, se calhar eu não veria isso como um full stack. Pronto, se calhar Sim, o consigo me Fred mencionou desenrascar. também disso. Sim, pois acho que já vocês também já responderam, mas por exemplo, eu não me vejo, lá está, se calhar será que podemos considerar isso como full stack? Apesar de ser a pessoa, pá, eu acho que qualquer um de nós e uma pessoa que minimamente seja interessada e que tenha alguma experiência, ok, o mínimo que não queira mesmo saber, não é? Isso que me estava a falar o João, tipo, mesmo, não queira, nem tenha mesmo interesse em nada, ok, pode dizer, isso é que o gajo do back-end eu nem vou olhar. Mas será tipo que se calhar um full stack ou pode ser considerado full stack só porque dá uns toques? Se calhar não, tipo, não sei, é um bocado tipo relativo, ok? Porque quando vais a uma entrevista, eu sou full stack, não sei. Eu sei fazer umas coisas no front-end, ok, mas será que sou mesmo full stack? Uhum. É sempre assim um bocado ambíguo, não é? Dar uns toques não é a mesma coisa. Vai depender também do sítio onde estás inserido. Eu penso que nas startups e naquelas empresas mais pequenas eles estão muito mais à procura de full stacks, não é? Porque também não têm aquela capacidade de arranjar vários especialistas para o front-end e para o back-end, então querem alguém que consiga fazer as duas coisas. Quando começas a entrar num projeto mais complexo e numa empresa maior que já tem essa capacidade para ir buscar especialistas, acaba então por haver essa distinção. Apesar de tudo, como podes argumentar que és full stack,
vais sempre ser colocado ou no back-end ou no front-end, dependendo da tua preferência. Portanto, eu penso que ok, o full stack, mesmo que dê uns toques no front-end, não ser considerado full stack. Se calhar não. Eu penso que para ser full stack também tens que ter alguma capacidade, como eu disse, conseguiste trabalhar num projeto inteiro, tanto do lado do front-end como no lado do back-end. Penso que seria isso que define alguém como full stack e não só apenas alguém que consiga desenrascar. É tal coisa, és um bom programador porque consegues ir ao Stack Overflow e copiares a função de lá, ou és alguém que consegue ir ao Stack Overflow, copiar e perceber como é que vais adaptar aquela função ao teu código, nas tuas necessidades. Está um bocado aí essa distinção, diria. Exato. Sim, e não sei, por exemplo, e mais quando se fala de front-end, por exemplo, era uma coisa que estava a dizer há bocado o Fred. Também, imagina, é preciso também ter aquele espírito, se calhar uma pessoa que se faça mais front-end, não é? Tem um espírito mais crítico, se virar para um design e dizer, se calhar isto ficava melhor desta forma ou desta, e que se calhar uma pessoa que faça back-end, falo mais se calhar por mim, não tenho tanto esse espírito crítico como uma pessoa que está mais, se calhar como o Fred, que já está habituado a estar ali mais no front, que tem. Acho que é mais isso. Eu acho que sim. Exato. Não, é o que o Diogo esteve a dizer. Eu acho que não basta saber copiar. O ser proativo na coisa, o ser crítico, é como... Eu vou dar um exemplo muito simples. Alguém que está mesmo focado do lado do back, exemplo, Pascoal. Eu consigo, exemplo, conversar com o Pascoal, falar de um problema, ele consegue, a princípio, saber qual é a melhor forma de fazer isto, a melhor lib para incorporar nisto é esta ou aquela. Antes, eu acho que, eu consigo dizer que o Pascoal é, totalmente back-end, porque ele tem esse lado crítico da coisa. Alguém também que seja front-end, também tem que ter esse lado crítico da coisa, ok? E alguém full stack, tem as duas, ok? As duas, apesar de que não vai ser 50%, vai ser haverá um lado que vai pesar mais que a outra, mas tem que ser alguém que realmente tenha um espírito crítico das ambas, ok? Tanto back, tanto front, e apesar de que pode estar mais inclinado no back ou no front, mas tem esse lado crítico. Não é fazer acontecer a coisa, nós sabemos disso. Hoje as empresas com aplicações webs têm lá uma responsabilidade muito grande. O desenhar, exemplo, aplicações web user-friendly, que é esta componente importante, okay? Não é basta levar a aplicação para o mercado, isto não funciona. Eu vou levar uma aplicação para o mercado, primeiro uma aplicação lenta, ok, JavaScript, aquilo a morrer de um lado para o outro. É uma aplicação que só de eu baixar, entrar numa página inicial, pode ser single sign-on, mas eu entrar numa página inicial, aquilo, eu que uso dados móveis, chupa-me tudo que são dados móveis, ok? Há lá muita coisa envolvida nisso, ok? Eu acho que para mim, alguém front-end com conhecimento mesmo a fundo de front, aqui eu posso vir a considerar alguém full stack, tem que ter esse domínio da coisa, ok? Propor, idealizar a coisa, como é que a coisa ficaria, por mais que não seja alguém experiente em UX e UI, mas tem que ao menos ter noção da coisa, okay? Ter noção da coisa. Nas startups, como o Dias disse, isto é bem visível, porque é fácil crescer, é fácil tu transmexer ao mesmo tempo no back, no front-end. Aliás, o meu gosto de começar a mexer muito no front foi porque eu comecei a ter ideias minhas de criar aplicações pessoais em que eu tive que mexer nas duas. Okay? Não foi em Java, foi em Node.js, exemplo, Express e tudo mais. Mexi muito na componente front e isto, estar a mexer essas duas vertentes, isto me ajudou bastante. Hoje consigo, Pascoal quer ter a aplicação dela web muito bonita, consigo dizer qual é. Não precisas estar a desenhar o responsive tipo a fundo, já existem libs que te dão essas funcionalidades todas, ok? Tens tabelas muito bonitas que podes fazer, exemplo, com Angular Material. Eu já consigo dizer ao Pascoal que eu pessoalmente não gosto de ter, exemplo, juntar uma lib, exemplo, Angular Material com uma lib externa XPTO que nem o ator é um gajo desconhecido. Isto depois vai dar problema daqui ao futuro, quando for a mudar, exemplo, do Angular 11 para Angular 15, estás a perceber?
estas coisas são muito importantes, ok? A ter em conta. Eu acho que é um pouco mais disso. Okay? Sim, ok. Só para tentarmos aqui mudar um pouco o tema, ok? Aliás, não o tema, mas... Não, o tema tem que se manter, ó Pascoal. Exatamente. Imagina, estamos em 2021 e eu vou fazer assim, tá bem, para ambos, aliás, para todos nós. Eu quero, vamos começar pelo front, ok? Eu quero embarcar para uma aventura front-end e preciso que me digam, mais ou menos, a opinião pessoal, 5 must-have skills para o meu arsenal. Ok? Ok. Yeah. Podemos começar com o Fred, ou seja, 2021, o que é que uma pessoa que quer embarcar pela aventura front-end precisa saber? Não a 100%, mas o must-have. Mas então, espera aí, mas agora tens que fazer a pergunta das duas formas. Tens que falar não só do front-end, mas também do back-end. Senão, Não, tipo, por isso é que eu disse, vamos começar pelo front. Depois desculpa, estava a ver que não... Ok. Tá começar pelo front. Opa, é assim, eu pessoalmente, quando tenho um projeto que envolve muito front, eu não meto a mão na massa primeiro, ok? Eu idealizo a coisa. Eu tenho a aplicação que eu gosto muito, que é o Mockups. Eu vou lá, começo a fazer os meus desenhos, ok? Se há gráfico, vou, exemplo, no Google, pesquiso um gráfico, é baixar, meto lá a maneira, antes de começar mesmo a bater no código. Aí está. Primeira coisa que, na minha opinião, faz sentido, saber apreciar. Entrar, por exemplo, no site da Google, apreciar a coisa. Este botão é muito bonito. Hein? Este botão, tendo este botão na minha página, de como ela é feita, isto espetacular. O gosto, primeira coisa, saber apreciar a coisa. Ok. Exemplo, eu sempre disse que o site da Apple, sim. Eu acho que é o... Como é que é, Gray? O castanho deles, o branco, o preto. Tipo, tem um brilho ali muito específico. É diferente dos outros sites, estás a ver? Aí está. Pois, eu por acaso também gosto muito desse site. Para mim, é saber apreciar a coisa. Tentar explorar pequenos detalhes que existem quando entras no site, visita um e o outro, por aí assim. Ou seja, primeiro é o bom gosto. É o bom gosto mesmo da coisa. Sim, também perceber o que é que... se eles fazem aquilo e funciona, ver como é que eles fazem para eu também passar para o nosso lado, né? Ok. Se eles fazem e metem o botão desta forma, ou fazem isto e aquilo, e se aquilo funciona e tem muita gente, se calhar nós também podemos também ir por esse lado, não é? Pronto, exato. A segunda coisa, não basta, normalmente, hoje, o JavaScript como ela é, e temos muitas versões, temos TypeScript, mas por detrás daquilo é JavaScript e tal, surge a fundo, tentar ver a coisa. Eu acho que precisas mesmo ler um bocado, começar a ler um bocado. A primeira mesmo, o jQuery ao fundo, ok? E o sincronismo, ok? Porque a primeira coisa vais deparar naquilo na Java, vais começar a mexer, criar duas funções assim, uma por baixo da outra, e pensar que a segunda vai depois da primeira, mas na verdade a primeira é depois da segunda. Aí uma coisa que eu acho que tentar explorar um pouco mais da história de como as funções em JavaScript funcionam, não se difere tanto. Para quem já é experiente em back, é fácil. Não, mas eu me referia, não sei se perceberam, é tipo, imagina, para o pessoal de casa que agora vai começar a sua aventura aventura no tipo assim, ok, tá bem. Normalmente então, o que dizem é o HTML e CSS. Nessa vertente, então, saber ter o gosto da coisa. Segundo, tem que, diria, a segunda coisa é, o gosto da coisa já implicaria a pessoa começar já a mexer um pouco mais no CSS, porque CSS é que dá beleza à coisa, ok? Noções básicas, que é HTML, ok? Hoje em dia nós não precisamos disso, nem para alguém que é novo, consegue ter uma tabela muito bonita, não precisamos estar a escrever a fundo CSS, é só pegar uma biblioteca, incorporarmos, já temos uma tabela, temos um gráfico bonitinho. CSS, o
o HTML. E, se quer a quarta coisa, eu diria que é normalmente as pessoas que entram muito mais para a front. Nós hoje temos o Angular, temos o React, se forem mesmo Stack Overflow, já está a ganhar mais, está a subir mesmo muito comparando com o Angular, ok? A nível mesmo 2020, acho que o 2020 o React, a nível de empresas que mesmo decidiram usar, está mais acima. E eu acho que tem que ser pessoas tentam explorar um pouco de tudo, ok? A nível de front, não estou a dizer para back-end, ok? Tentam ver como é que o Angular funciona, como é que o React funciona, porque no fim de tudo são componentes, CSS, HTML, esta aqui é a base de tudo. Ok? Não sei se me fiz perceber. A base de tudo é CSS, HTML. Agora, saber manipular esses dois componentes, tu tens a coisa tua muito bonita mesmo. O Angular por si, por exemplo, se eu vou falar de Angular, aí está, que é o MVVM, modelo vista modelo. O que isto quer dizer? Eu acho que já é... Se eu optar, exemplo, pelo Angular, aqui acaba... Há um skill set que eu tenho que ter. Ter um pouco de noção de escrever código bonito. Porque... Sim. Aí és capaz de ser desafiado a fazer coisas muito complexas e saberes organizar o teu código, ok? Senão, sim, apesar de eu não ter muita experiência no front, mas tipo, eu acho que agora que o TypeScript, e acho que o Vue também na versão 3 também já vai ter TypeScript, o TypeScript como o Angular tem, acaba por ser o que tu estás a dizer, acaba por um gajo ter... Primeiro, para quem vai, por exemplo, de backend, né? Então faz programação orientada a objetos, e depois como aquilo é tipado, tu consegues, e a forma, a construção acaba a ser um bocadinho diferente, mais robusta, mais organizada, porque do que seja só JavaScript, sei lá, não estou a dizer que vais ter fecheiro com JavaScript, né? Mas do que se calhar fazias antigamente, né? Tipo, acaba por ser mais fácil introduzir isto com o TypeScript, que é, pronto, só ser tipada, mas é um bocado diferente, é mais parecida, mas veio trazer essa facilidade, acho que no meu ver. Sim. Eu acho que sim. João, se quer... Eu penso que foste um bocadinho pela parte dos gostos, mas sim, é verdade. Eu diria que as bases realmente, por exemplo, como full stack, há que ter boas bases. Também diria que alguém que esteja a começar ou que queira mudar para esta área realmente é muito bom, ganha-se bastante bem, mas também há que ter o gosto pela programação. Quanto à parte do front-end, quem esteja a começar, eu diria que realmente como o Fred disse, na parte de começar com HTML, CSS, aquela parte básica, passar ao JavaScript e aprender um pouco de JavaScript puro também. Não é passar logo pelo TypeScript, senão depois não vão estar a conseguir perceber que tipo de erros é que estão a cometer, porque às vezes pode não estar um erro lá muito bonito. E então tentar também perceber a parte básica do JavaScript. E no fundo, pronto, temos aí o base da parte do front-end, HTML, CSS, JavaScript. Quanto às libs, sim, é bastante bom, mas para alguém que esteja a aprender, até é bom que não comece logo a mexer nas libs, desde o início, na minha opinião. É bom para quem já perceba como é que as coisas funcionam, mas quando se está a aprender, eu penso que começar pelas bases é o mais importante de tudo. Depois, quando se começar a tentar procurar uma framework tipo React, Angular, o que seja, é escolher uma e focar-se nessa apenas, não é tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, se eu quiser aprender React e for-me focar em React, vou-me só focar em React, e que é para não estar a tentar misturar conceitos entre React e Angular, por exemplo, se eu quero tentar começar a aprender tudo ao mesmo tempo, não vou conseguir. Eu penso que é basicamente isso, é HTML, CSS, JavaScript, as bases, um pouco também de jQuery, porque ainda há muita coisa feita em jQuery, mas pronto, se for trabalhar em React, Angular, o que seja, escolher uma e aprender essa apenas. E depois com o React, o que seja, vem o resto, de gerir o estado, gerir essas coisas todas, da parte do front-end. Ok. Então, e da parte do back-end, Hugo, também podes dar a tua opinião. Não.
Estamos a começar, não, a minha opinião, tipo, a gente vai dando, mas começamos a interagir Sim, com o sim. Fred agora, depois podemos acrescentar como eu fiz, mas começamos a interagir com o Fred. Tá bem. Do lado do back-end, eu acho que também eu gosto muito para quem é novo, mesmo se calhar nunca mexeu no back. Há um conceito que eu gosto mesmo de dar às pessoas que pedem a mim para explicar alguma coisa que seja, mesmo que ok, querem começar a trabalhar no back, mas não sabem por onde começar. Nós, como programadores, ok, dizem que nós somos séniores, mas há um desafio que nós sempre temos quando passamos, exemplo, digamos, para a escola, passa do Java para começar a programar em C. Pascoal pode ter o nível de dificuldades que podes vir a ter, se calhar não vão ser as mesmas que um tipo novo que não sabe programação vai ter. Portanto, aí está a componente de algoritmo. É dar à pessoa um problema simples, explicar como fazer um algoritmo muito simples, com base, exemplo, em ifs, ok, gráficos, uma coisa muito simples. Esta para mim é a base. Porque depois a componente em si da linguagem de programação é uma componente que nós já, como experientes, conseguimos facilmente nos adaptarmos. Para já, primeira coisa, a componente do algoritmo, que as pessoas têm que saber. Segundo, se quer, tem que escolher. Há muitas linguagens focadas para o back, tem que escolher qual delas a pessoa mais quer apostar, ok? Eu acho que há vários critérios de fazer essa escolha. Há tendências atuais do mercado e há mais usada e tudo mais. Pronto, imagina que eu vou escolher Java. Eu acho que antes de começar mesmo a meter a mão na massa mais uma vez, convém conhecer os conceitos básicos, ok? O lado bom da coisa, o lado mau da coisa, ok? Java é muito usado, mas tem o lado mau da coisa para quem não sabe programar, ok? Vou dar exemplo com a memória e por aí assim. E feita esta parte, que se calhar com a experiência vamos ganhar nisso, ok? Não é logo a primeira. As pessoas novas podem começar a cometer erros. Basicamente nós como informáticos, programadores, qualquer pessoa, qualquer área, né? Só cometendo os erros é que percebemos, é que vamos crescendo, percebemos onde é que temos que melhorar. E começamos já a meter a mão na massa e com base nos conceitos que temos, exemplo, ok, Java, programação orientada a objeto, o que é polimorfismo, o que é herança, e ok, esses conceitos ao longo do tempo pode não ser, a princípio, acharmos que não são importantes, mas ao longo do tempo, na verdade, ninguém vai nos pedir que, olha, vamos dar um problema, vamos dizer que, olha, aqui para este problema é herança, tens que usar polimorfismo nisto, percebes? Nós temos que, ao andar do tempo, perceber que, olha, este problema, ok, a composição sempre aqui das tabelas, das entidades, vou ter que usar a melhor forma de fazer isto aqui é, por exemplo, meter aqui herança, meter aqui polimorfismo, mas isto temos que ler um bocado, antes de começarmos com a coisa. Como no back-end também estamos a esquecer, mas também temos que ter a noção da parte da base de dados, ok? E aí está, é igual, seja lá o SQL, o MySQL, qualquer que seja, bancos de dados não relacionados, que é um pouco mais diferente, né? Mas eu acho que também convém ter a noção de como é que funciona uma base de dados, o que é uma base de dados, como relacionar uma e outra, ok? Porque eu acho que a nível de, para quem já é experiente, seja para trabalhar com SQL Server, MySQL, uma base de dados não relacionados, como MongoDB, algo do gênero, já consegue safar com muita facilidade. Eu acho que para mim são esses pequenos detalhes. João, já chutou a bola para... É isso mesmo, começaste bem realmente com a parte dos algoritmos e, portanto, estruturas de dados, realmente é a base de tudo, porque com isso conseguimos, independentemente da linguagem que tivemos a trabalhar, conseguimos resolver qualquer problema. E, portanto, é um pouco por isso, começar algoritmos e estrutura de dados. Depois, dependendo do tipo de linguagem que se escolher, seja C, seja Python, seja Java, C#, o que seja,
Há que também focar mais uma vez apenas nessa linguagem enquanto está a aprender, para que não esteja a confundir conceitos numas das outras. E portanto eu diria isso, portanto, estrutura de dados e algoritmos. Pode-se, por exemplo, começar com C, só mesmo para tentar perceber, ok, como é que eu consigo gerir esta memória toda que é preciso para quando se está a trabalhar com C, ou então ir para Python, que já é uma linguagem muito mais alto nível, e fazer coisas muito mais simples e ter aplicações prontas muito mais rápido do que alguém que começa, se calhar, a trabalhar com Java ou com C Sharp. Portanto, eu diria que é um pouco isso. São essas três componentes da parte das linguagens. Da parte de base de dados, saber a diferença entre relacionais e não relacionais. Depois das relacionais, elas são todas muito parecidas, como é que se faz as queries. A nível de Docker, por exemplo, que é uma coisa agora que também está a ser muito usada, não é? Perceber como é que se pode fazer uma aplicação em Docker. E versionamento. Mas isso, o versionamento também é tanto uma como para a outra, tanto do back-end como do front-end. Saber como trabalhar com Git. Acho que é essencial também para um programador. Nos tempos que correm, não é Dropbox, nem nada disso. Ou salvar o arquivo nas pastas. Eu queria acrescentar aqui uma coisa, porque eu acho que, no meu ver, não é importante, mas acho que como faz a mim sentido, e acho que uma pessoa que seja full stack e alguém que se queira meter como full stack, um miúdo novo que aparece agora aí da faculdade, ou assim, eu acredito que seja mais fácil, tu sendo full stack, escolher uma linguagem do back-end, ok, eu vou trabalhar em Java, digamos assim, eu quero só trabalhar em Java, porque eu acho que é mais difícil eu hoje transportar-me para outra linguagem, enquanto que no front-end não é eu estou a programar em Vue, mas se amanhã quiser programar em Angular, tens mais essa facilidade da transição, de aprender rápida de uma para a outra, porque acho que a complexidade, continuo a dizer, não querendo estar aqui a dizer que não haja complexidade no front-end, que eu acho que sim, para mim há, e que é difícil, mas eu acho que tens, e é o que acontece quando tu te especializas mais em Java, no back-end, não é? Quando estás, digamos assim, uma pessoa que seja back-end base, não estou a dizer que amanhã não possa se especializar noutra área, mas acaba por seguir muito aquela vertente, aquela linguagem que segue, não é? Eu acho que é mais isso. Enquanto no front, apesar de teres full stack, consegues-te, tanto estás aqui a programar em Angular, como tipo em React, como sei lá, com a JSP, JSF, que tu queiras utilizar, porque se calhar consegues mais facilmente entrar na onda, ok, se calhar podes não ser tão experiente, como estava a dizer, ter aquele sentido crítico, como estava a dizer o Fred, de olhar para as coisas e está aqui este botão aqui que os gajos da Google fizeram, da Apple fizeram, faz sentido aqui estar aqui, se calhar não tens essa noção, mas consegues mais facilmente ir trocando, acho, no meu ver. E agora a pergunta para o Pascoal, porque eu acho que o Pascoal vai querer falar sobre isto. Sim, a princípio é mais ou menos isso, pelo menos no ponto de vista do front e do back, né? As tecnologias para o pessoal que vai começar agora a incorporarem, ou seja, no seu arsenal, eu acho que é mesmo isso. E principalmente quando se trata de base de dados, tanto, por exemplo, para o Java é necessário, antes de usar qualquer framework ou implementação como JPA qualquer, né? Temos que perceber o JDBC para Java, o ODBC, que eu acho que é para C Sharp ou algo assim parecido. Eu acho que a malta mencionou mesmo muito bem. Para o pessoal novo, o importante é sempre começar mesmo a escrever o código tipo do zero, não focar, como disse o João, não ter foco diretamente numa framework ou o resto, porque já vi cursos no Udemy a ensinar em Spring a dizer que mas não precisas ter o domínio total de Java, tipo, como isso é possível? Já vi vários cursos a mencionarem isso, tipo, precisas saber talvez um pouco, mas se não tiveres conhecimento de Java não faz mal, vamos aprender aqui. E o Fred e o João mencionaram vários aspectos fundamentais, né? Que é a estrutura de dados, questão
relacionadas mesmo, questões relacionadas à OOP, né? Object Oriented Programming e o resto. Eu acho que o pessoal novo perceber exatamente o que é um objeto no momento inicial, porque eu vou dizer, ok, eu tenho um objeto aqui, depois tenho uma classe, o que é uma instância, né? O que é referência, são conceitos que, se tu fores diretamente meter a mão na massa, ali à frente vão estar a falar de coisas que tu já fazes, mas ficas totalmente perdido. E é por isso que muita gente falha nos testes. Por exemplo, eu quando estava a começar a programar, fazia muitos testes no HackerRank, no CodeCrunch, e se tu não conhecer esses conceitos, tu perdes. Está-se a falar de uma instância, está-se a falar de uma variável e tu não percebes o que é uma variável, porque é que é uma variável. E a malta mencionou muito bem, aliás, porque também temos o foco do Dopcast, né? Focar muito a malta não só da nossa área, e é tentar trazer mais pessoal da nossa área, e o vosso conselho que foi, para mim, é o que eu realmente penso, e tem de ser. Bem, nós já estamos aqui quase no nosso tempo, mas eu queria só fazer aqui uma última pergunta, que é tipo a pergunta final, digamos assim. Começar a buscar com o Fred, começamos aqui o Fred e depois vamos com o João. Full stack é sim, tipo, é que assim, eu tenho uma opinião que se calhar diferente da vossa, mas tem mais vantagens ou desvantagens? Eu ser full stack ou não ser? Ok, se eu amanhã quisesse ser, amanhã vou ser full stack. Não, eu não. Eu vou tentar responder a tua pergunta com a seguinte frase: o conhecimento não ocupa espaço. Aí está. Exato. É muito vantajoso. Ok? É verdade. Vais ter que escolher no fim o gosto, ou front ou back, mas saber as duas. Geralmente full stack. Eu não estou a dizer fazer o copy-paste, né? Copy-paste. Mas ser full stack, assim. Eu acho que é importante. Boa resposta, boa. Sim, eu também concordo. Eu penso que realmente é vantajoso só pelo facto de depende também da perspectiva de cada um, não é? Mas só pelo facto de tu teres mais oportunidades disponíveis para ti. Portanto, podes estar a trabalhar no back-end naquele momento, mas ok, cansaste e agora não vais mudar de projeto e trabalhar no back-end na mesma, se calhar agora vais trabalhar no front-end, acabas por variar um pouco e, portanto, se fores bom como full stack, tens essa dinâmica, digamos assim, para trabalhar em ambos os locais, e penso que realmente isso é bastante vantajoso. Mas pronto, depende realmente da perspectiva de cada um. Eu, na minha opinião, penso que é bastante vantajoso. Sim, mas qual? No meu ponto de vista, sem sombra de dúvidas, que é só vantajoso, tipo, 100% vantajoso, porque a princípio isso mostra um pouco o perfil da pessoa. É uma pessoa não acomodada, porque havia pessoal a dizer que eu sou 100% sou front-end, 100% sou back-end. Então, na verdade, acomodou-se, talvez pelo facto de uma migração ou aprender cenas novas, para essas pessoas é um problema, porque é difícil aprender cenas novas. Então, a pessoa fica ali no Java evolui com passos de camaleão. Ele sabe que está aqui do Java 7, Java 8, então, ok, isso até é pouco, mas do Java 8 para o Java 11, introduziram o VAR, ok? Ele viu, ok, VAR, estás a ver? Então, eu acho que, há pessoal que diz que não, sou 100% back-end, sou 100% front-end, porque são pessoal, é um pessoal, eu não gosto de acusar assim, mas estou a dizer numa visão pessoal, que é o pessoal acomodado. E eu, se for para contratar uma pessoa, eu vou contratar aquela pessoa que realmente vai atrás, isso mostra o perfil dele, uma pessoa que imagina, ele não percebe 100% o Angular e o React, mas consegue fazer alguma coisinha. Eu consigo perceber que este gajo está atrás das coisas novas, está atualizado, muitas vezes gosta de mexer, tem estás a ver aquela iniciativa de reinventar-se com o tempo, do que teres aí um gajo que está numa empresa há 15 anos e eu sou 100% back-end, eu é que fiz essa isso que está aqui montado,
fui eu que fiz, que meteu lá Reflections com Java 3, que ninguém mais quer saber, gajo novo chega lá, muda isto, não, já não se pode mudar isto, está muito bem feito, ninguém toca, equipa que ganha não se mexe. Então, tipo, do meu ponto de vista, que existe até um gajo que faça tudo. Ele vai, consegue perceber Docker, os comandos iniciais, vai no Angular, consegue fazer alguma coisinha, e depois, e com certeza, assim como a Malta mencionou aqui, ele, alguns no tempo, se vai enquadrar numa coisa específica. E ali, eu acho que ele ainda vai mais a fundo, porque ele tem essa capacidade, essa habilidade de mexer em várias coisas. Sim, eu também agora, para responder do meu lado, eu acho que sim, que a gente tem que saber tudo. Eu acho que a gente tem aqui o caso do Fred e temos aqui o caso do João, que eles, apesar de serem full stacks e trabalharem muito nos dois âmbitos, nos dois lados, né? Tanto no back-end como no front, mas seguem sempre aqui mais uma especialização. Vemos que o Fred gosta mais de front, né? Tipo, interessa-se mais, gosta de se calhar ver como é feito em outros sítios e até pensar como é que os outros fazem, também trazer para a realidade dele. E o João também tem, se calhar, aqui, apesar de se safar muito bem e fazer muito bem o front-end, também acaba por se especializar. Mas como disse bem, e o Fred, e acho que foi uma resposta espetacular, foi tipo, conhecimento não ocupa espaço, sem dúvida. E eu também sou um bocado disso. Eu acho que é normal especializar-se, de um lado, e acho que quando está numa empresa, há sempre uma distinção, há sempre pessoal que vai fazer um bocadinho mais do back-end, há pessoal que se vai querer mais, se calhar, tarefas do front, mas lá está, acho que é sempre bom saber tudo, tudo a gente nunca há de saber, não é? Mas pelo menos ter uma noção, como disse o Pascoal, das coisas e não ser e não pensar só que ele sabe o que é importante e o resto dos outros e não tem que evoluir. Só uma nota. Sim. A minha primeira linguagem de programação que tive na vida foi Pascal. Foi o Pascoal. Não, sério, foi Pascal. É uma linguagem de baixo nível mesmo, que ajuda muito a perceber a lógica. Para a malta nova, eu sugeria que tentasse ir para o fundo. Segundo, eu tive uma cadeira, já me esqueci o nome, em que aquilo era código e o código era mesmo para ser entregue no papel. Não havia nada de compilador. Entendes? Exato, foi C. Eu, quando comecei a programar em C, o primeiro semestre foi tudo no papel. Eu não tinha que ter nenhum compiler, nenhum compilador a meio. Sim, no meu caso foi algoritmo e como é que é? Algoritmo e programação. Tipo, tu escrevias pseudocódigo no quadro. Sim. A primeira coisa que eu usei para mexer no front foi uma aplicação, eu não sei se ainda existe no mercado, foi o Dreamweaver. Dreamweaver, conheço. Mas aquilo é da Adobe, né? Eu acho que é da Adobe, acho eu. Adobe Dreamweaver. Acho que é isso. Foi o Dreamweaver, que aquilo era mais componentes, depois aquilo gerava-te um código por detrás, começavas lá um código para programar as ações, os eventos daqueles botões, exemplo. Pronto, é isso. A malta hoje sequer não precisa mexer no Dreamweaver, né? Mas consegue... Já não precisa ir a tão baixo nível. Exato. Não começam pelo assembly. Sim. Olha. Mas também está na faculdade, pelo menos a minha faculdade ainda sabe. Sim. Exemplo, a malta começava, sempre dizia que o Java é muito complexo, nem é muito robusto, mas felizmente com o Java 9 ou 10, já não me lembro muito bem, introduziu-se o JShell, que para a malta que nos está a assistir, que tem uma vista de olhos no JShell, aquilo está mesmo, ou seja, tu mal instalas o JDK, se fores lá à procura, tu encontras o JShell e a malta já consegue começar a programar sem criar uma classe, criar aquele todo public static void main string arguments para criar uma classe main, para correr um simples hello world. Então, tipo, com o JShell já se consegue fazer isso. E tipo, a malta quer começar a aprender Java, é muito fixe. JShell é uma ferramenta top. Ok. Fica aí a dica do Pascoal. E agora, pessoal, João, queres dizer mais, só para terminar, se quiseres acrescentar mais uma coisa, depois temos mesmo que encerrar. Não, eu penso que quem queira começar realmente é dedicar-se e aprender a fundo as bases, e com as bases vai ser todo o lado, basicamente.
Ok. Pronto, então eu quero agradecer aqui ao Fred, ao João, pá, em brevemente é de vir cá outra vez para falarmos mais de outro tema qualquer, de outra coisa qualquer que apareça aí, de outro tema que a gente encontre, que seja interessante também como este. Também agradecer ao Pascoal, grande Pascoal, e pronto, muito obrigado, em meu nome aqui do Dopcast e também do nome do Pascoal, então, espero que quem vai ver este episódio tenha gostado, cometa o like, que é bem importante para divulgar os vídeos. Nós agora também já estamos tipo numa de... temos que começar a dar uma de youtuber e não só influencer. Exatamente. Só para também, pronto, porque isto é engraçado, mas é que as pessoas vejam, não é? Porque se for só para nós mesmos não tem muita piada. Tem piada, mas para nós, mas o engraçado é partilhar também com as outras pessoas e quantas mais pesas cheguem melhor. Pronto, muito obrigado mais uma vez a todos e então até o próximo episódio e fomos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.